Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero te dar uma dica que é bastante explorada por qualquer banca organizadora, que é a seguinte: a regência com o pronome relativo que. Eu quero falar nesse vídeo especificamente sobre o pronome relativo, porque em geral ele é o mais cobrado pela maioria das bancas: FCC, Consulplan, Vunesp, CESP, ESAF e etc, ok? Eu quero aqui te dar 3 exemplos e eu vou mostrar para você como você deve analisar cada uma dessas frases para você, na hora da sua prova, não errar. A primeira coisa que você precisa saber é identificar, logicamente, o pronome relativo. O que é pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual e flexões, ok? Então basta fazer essa substituição sempre analisando o termo anterior para que você identifique corretamente o pronome relativo que. Então nós temos aqui 3 exemplos. O primeiro: a aula que assistimos foi muito boa. Então digamos que você não saiba que este que é um pronome relativo. O que você precisa fazer? A primeira coisa é olhar o antecedente. Aqui eu tenho o antecedente no singular e no feminino. O que você vai fazer? Você vai trocar este que por a qual. Então a substituição fica: a aula a qual assistimos foi muito boa. Ótimo, eu identifiquei que este que é um pronome relativo, ok? Então aqui vou colocar pronome relativo. Qual é o próximo passo para você analisar se a regência dessa frase está correta? É você olhar para o verbo neste caso, mas você sabe muito bem que, em geral, as bancas cobram a regência verbal ou a regência nominal. Então, mais uma dica para você. Você tem 2 blocos para analisar: o bloco dos verbos e o bloco dos nomes. Neste caso aqui, nós temos um verbo. Ótimo! Depois de identificar o bloco, a gente vai para o próximo passo. Esse verbo é transitivo direto, transitivo indireto? Qual é a transitividade? Qual é a regência desse verbo? Ele pede uma preposição? Ele não pede? Bom, neste caso do verbo assistir, a gente tem o fator semântico aqui. Quando eu digo a aula que assistimos foi muito boa, o verbo assistir está no sentido de ver. E no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede uma preposição específica. Que preposição é esta? Preposição a. E essa preposição não aparece aqui nesse contexto. Ora, se ela não aparece nesse contexto, nós temos um problema em relação à regência verbal. E onde essa preposição vai aparecer? Como nós temos aqui um pronome relativo, a preposição vai aparecer antes deste pronome. Então, deixe-me tirar este a qual daqui e colocar a preposição aqui. Então, a forma correta é: a aula a que assistimos foi muito boa, justamente porque eu tenho o verbo assistir no sentido de ver ou até mesmo de presenciar. Este verbo, nessa acepção, é transitivo indireto, ele rege uma preposição, preposição a, que deve aparecer, é lógico, na frase. E como nós temos um pronome relativo, a preposição aparece sempre antes do pronome, ok? Então é muito simples e muito prático, basta você seguir esse passo a passo e aplicar isso na hora da sua prova. Vamos ver mais um exemplo. Veja, aquele é o cachorro que tenho medo. Ora, primeira coisa, identificar se este que é pronome relativo. O que a gente vai fazer? Vai olhar o antecedente, neste caso o cachorro, masculino e singular. Então eu vou trocar este que por o qual. Vejamos se a frase fica perfeita. Aquele é o cachorro o qual tenho medo. Ótimo! Então eu identifiquei este que aqui é de fato um pronome relativo. Deixe-me colocar aqui, pronome
relativo. Depois disso, a gente, é lógico, vai analisar os blocos. Neste caso, eu não tenho mais um verbo, e sim um nome. Quem tem medo de alguma coisa. Ora, esse aqui é um nome transitivo. Isso significa que ele pede uma preposição. Que preposição é essa? Preposição de. Mas essa preposição, você está vendo aqui, não apareceu na frase. Isso significa que nós temos uma incorreção em relação à regência, neste caso, nominal. Onde esta preposição vai aparecer? Isso mesmo, antes do pronome relativo. Então, deixe-me colocá-la aqui. Aquele é o cachorro de que tenho medo. Ou, numa outra releitura, nós temos: eu tenho medo do cachorro, ok? Então, essa preposição é obrigatória. Ela faz com que a frase fique correta. Vamos para o último exemplo. João é a pessoa que confio. Agora você está extremamente treinado, você já sabe que tem um erro aqui em relação à regência do verbo. Ora, a primeira coisa que a gente vai fazer, seguindo esse passo a passo, é muito importante que você tenha processos para resolver as questões, porque seguindo um passo a passo, você tem uma linha de raciocínio e você consegue chegar mais rápido à resposta correta, ok? Então, tenha sempre processos na hora de resolver as questões. Então, o primeiro passo é identificar se este que de fato é um pronome relativo. Aí você pode pensar assim: ah, professora, mas olha só, o título da aula está falando que é especificamente sobre o pronome relativo que. Tudo bem, mas na hora da sua prova você tem isso tudo misturado, você tem as alternativas misturadas. Então é isso que você tem que fazer lá na hora da prova para identificar, em primeiro lugar, se o que é um pronome relativo. Então vamos lá, eu identifico o antecedente, a pessoa singular e feminino. Logo, eu vou trocar este que por a qual. Então, eu digo assim, ó: João é a pessoa a qual confio. Tudo bem, então o primeiro passo eu consegui realizar, que é identificar, vou tirar esse a qual daqui, é identificar este que como pronome relativo. Depois disso, eu preciso analisar os blocos, aqueles dois blocos que eu mostrei para você anteriormente. Aqui eu tenho verbo ou nome. Ora, confio, confiar é um verbo. Então eu preciso identificar se esse verbo pede uma preposição. Quem confia simplesmente só confia? Não. Confia em alguma coisa ou confia em alguém. Isso significa que este verbo pede obrigatoriamente uma preposição. Preposição em. E você viu que essa preposição não apareceu na frase. Então nós temos uma incorreção gramatical ou um erro de regência verbal. O que eu tenho que fazer? Onde eu vou colocar essa preposição? Como eu falei anteriormente, a preposição vai aparecer sempre antes do pronome relativo. Então, como fica a frase correta? João é a pessoa em que confio. Essa é uma dica extremamente importante para você que vai fazer concurso público. Isso aqui é muito explorado pelas bancas organizadoras. A regência com o pronome relativo que. Então é muito importante que você siga esse passo a passo, que você tenha processos, que você tenha uma metodologia na hora de resolver as questões. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui para eu saber que esse conteúdo está sendo útil para você e se inscreva aqui no canal para você receber os novos vídeos. Coloque isso em prática que eu tenho certeza absoluta que os seus resultados vão melhorar. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!